Fala pessoal do Futebol na Veia, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Kaique Ribeiro aqui de volta para falar um pouco sobre futebol italiano, ou seja, melhor, falando sobre a falta dele, né? Tivemos recentes notícias terríveis lá da Itália, né? O número dos casos do novo coronavírus não para de subir. Já chegou aqui no Brasil também, 660 casos em solo brasileiro, 650, perdão. 7 mortes confirmadas. Na Itália o número é alarmante, é agravante a situação lá da Terra da Bota. É triste, né? Era uma temporada tão incrível do Calcio. 3 times brigando pelo título, a Atalanta apresentando um futebol imenso, a briga na parte de baixo da tabela com as duas equipes de Gênova e outras grandes equipes aí brigando ali embaixo, o Verona surpreendendo. Tava sendo uma temporada muito boa até dar o surto dessa doença, né? A Itália teve 2 rodadas de portões fechados, jogos adiados, tá uma crise doida lá. É uma medida triste, mas necessária para a realização do campeonato. Porém, algumas equipes não estão vendo dessa forma, né? Clubes ali já estão se organizando para querer voltar às suas atividades, querer que o campeonato volte o mais rápido possível. A medida provisória da Série A é que as partidas voltem no dia 3 de abril, que eu acho que vai ser prorrogado porque não tem condições. A Itália ainda vive a curva acentuada de casos do coronavírus. E clubes ali de uma forma muito infeliz anunciaram que querem voltar às suas atividades, né? A gente tenta ver a posição dos clubes, né? Para falar primeiramente quais foram os clubes lá da Itália que adotaram essa medida, né? De anunciar que vão retornar às suas atividades. Napoli, Lazio, Atalanta, Udinese, falta um, e Cagliari. Foram as 4 equipes, né? E se você for ver, são equipes que estão bem na temporada no atual momento. O Napoli começou muito mal a temporada, vem numa crescente, está em vantagem, pode chegar à final da Copa Itália, já aparece na zona de Liga Europa. A Lazio nem se fala, uma temporada incrível dos comandados de Simone Inzaghi, brigando pelo título. A Atalanta nem se fala também, muito bem na Champions League, eliminou o Valência com autoridade, 4-1 em Milão, 4-3 em Valência, e a viagem da equipe de Valência para Milão causou muitos transtornos, né? Metade da equipe do espanhola está testada positivo para o coronavírus. Ou seja, são equipes que estão muito bem na temporada e não querem perder esse ritmo, mas não tem totais condições das atividades voltarem na próxima semana. Até primeiro, a Itália vive ainda a curva acentuada dos casos. Segundo, mesmo se tivesse uma baixa, você não vai sair já numa tentativa de voltar, né? As suas atividades com toda ainda melhora, mas ainda em situação alarmante. E terceiro, o campeonato não tem condições de voltar em um mês. Não tem. Você também vai ter muita dificuldade de achar datas para remarcar as partidas, ou seja, eu acho que ainda é muito cedo para você adotar uma medida tipo na certa. Seja para adiantar a volta do campeonato, seja para adiar o campeonato. Vai ser muito difícil isso. É muito, para mim, lamentável essa posição dos clubes, né? Porque você está falando de vida, você está falando de saúde pública, você não está falando de âmbito esportivo, você não está falando de âmbito econômico. Essas questões para mim têm que ficar em segundo plano. Nesse atual momento você está falando de vida de pessoas, vida de torcedores que vão aos estádios, ainda mais na Itália, que é um povo apaixonante por futebol. Você está falando da vida dos atletas que vão se colocar em risco ao ar livre, à saúde. E você está falando de um país que teve quase 41 mil casos confirmados, país com mais de 3.500 mortes, superando a China, que foi o epicentro da doença. É muito complicado você querer que as atividades voltem logo, né? A gente sabe da personalidade que é o Aurélio De Laurentiis, que é o mandatário do Napoli, uma pessoa forte, influente, uma pessoa que não tem papas na língua, sabemos o posicionamento dela, mas não dá para concordar nessa visão com a decisão dos clubes, porque, como eu já falei aqui, não tem condições de hoje o futebol voltar à Itália, muito menos semana que vem. A gente aqui no Brasil fala sobre uma paralisação geral a partir do dia 23 de março, perdão. Na Itália, as pessoas estão confinadas em quarentena há uma semana. E afetou até o âmbito do futebol. Como você vai ter partidas de futebol se próprias equipes tiveram casos confirmados de coronavírus? Tivemos 5 casos na Sampdoria, 4 casos na Fiorentina, 2 casos na Juventus. Na Juventus,
E também temos uma oposição a essa ideia dos clubes que decidiram que vão retornar às atividades. A Internazionale está sendo contra. A Juventus, Sampdoria, a Fiorentina, que tiveram casos confirmados, nem se fale. Ou seja, para mim foi uma medida muito infeliz aí dos clubes, principalmente do Claudio Luto, presidente da Lazio, e do Aurélio De Laurentiis, presidente do Napoli, que são os cabeças dessa ideia de retornar às atividades na próxima semana. E aí, se você curtiu o vídeo, aproveita aí essa quarentena e assiste os outros vídeos do Futebol na Veia, se inscreva no canal, curta o vídeo para você não perder nada também sobre o que acontece aqui, ó. Curta também, siga o Instagram nas redes sociais, @futebolnaveia.br, curta a página do Futebol na Veia e siga lá no Twitter, @FNVBR. Beleza, galera? Ó, se cuida, lava muito bem as mãos, evitem, se possível, sair de casa ao máximo, usem bastante álcool gel, se proteja na melhor forma possível pra gente evitar aí novas proliferações da doença, do coronavírus, hein? É isso aí, galera. Ó, até a próxima.